A gente acompanhou um giro completo nos principais debates feitos nas capitais do país antes deste segundo turno e a Luísa Martins acompanhou o debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário, do PT, e Sebastião Melo, do MDB. Luísa, os dois acabaram replicando neste último debate a divisão entre petismo e bolsonarismo, né? É isso mesmo, Pedro. O que é curioso, porque Sebastião Melo, o atual prefeito, ele não é do PL, ele é do MDB, mas teve um engajamento muito significativo ali do ex-presidente Jair Bolsonaro na sua campanha, até porque a sua candidata a vice na chapa é do PL. Mas, como você disse, Pedro, houve sim essa espécie de réplica, né, desse cenário que a gente vê de dicotomia, né, de polarização em âmbito até nacional, inclusive, né, entre o petismo e o bolsonarismo. O prefeito Sebastião Melo usou a proximidade de Maria do Rosário, que é do PT, com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tentativa ali de criticá-la, né, de usar negativamente, segundo ele, essa proximidade. E do mesmo modo, Maria do Rosário, por diversas ocasiões, tentou vincular, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro ao atual prefeito na tentativa também de descredibilizá-lo. Eu até separei aqui alguns trechos desse debate que demonstram um pouco isso, né? Em um certo momento, numa pauta sobre educação, Maria do Rosário lembrou que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de Porto Alegre, caiu durante a gestão de Sebastião Melo, e o prefeito respondeu: nos governos do PT, os alunos passavam de anos sem saber ler nem escrever. Colocou ali uma crítica, né, que, segundo ele, é cabível aos governos petistas em relação à educação. E no tema da saúde, houve uma discussão ali sobre a questão da pandemia de Covid-19. Melo falou que conseguiu controlar a crise sanitária sem prejudicar de maneira significativa o comércio local, manteve ali a cidade aberta muitas vezes, né? Em aquele momento em que tudo estava fechando, havia uma crítica do atual prefeito em relação a essa política. Ele entendia que haveria ali um prejuízo à economia local, e Maria do Rosário respondeu que Bolsonaro, que é amigo de Sebastião Melo, próximo de Sebastião Melo, que Sebastião Melo, na verdade, havia seguido o que dizia ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era seu aliado, afirmando ali sobre o uso, defendendo o uso da cloroquina, do tratamento precoce, que não tem comprovação científica, e ajudando não, né, mas contribuindo para uma desinformação a respeito da vacinação contra a Covid-19. Então, esses foram alguns exemplos ali de quando um perguntava, o outro dava um jeito ali de associar o adversário, o oponente, ao presidente que lhe é aliado, né? Ali, tanto Maria do Rosário com Lula e Sebastião Melo com Jair Bolsonaro. Mas, falando ali sobre um pouco do que foi debatido ali, né? Nesse último debate antes do segundo turno, houve uma postura ali um pouco mais incisiva de Maria do Rosário, né? Visto que Sebastião Melo quase liquidou a fatura no primeiro turno, quase foi eleito em primeiro turno. Então, Maria do Rosário adotou uma estratégia um pouco mais direta e combativa em relação ao atual prefeito, e inclusive isso em relação ao tema das enchentes, né, que mais uma vez dominou o debate. Maria do Rosário falando ali que Melo, à frente da prefeitura, não atuou nem para prevenir as enchentes e nem atuou de forma satisfatória no enfrentamento, né, às cheias que atingiram a capital gaúcha ali entre os meses de abril e maio, enquanto Melo tentava ali transferir a sua responsabilidade, né, e colocar ali uma certa culpa no governo federal, que, segundo ele, não atuou de forma satisfatória para ajudar, né, naquele momento de crise climática. Então, esse foi mais ou menos o tom do debate. Outros temas foram abordados, mobilidade urbana principalmente, filas da saúde. Houve tempo ali para que ambos pudessem apresentar as suas propostas em relação a esses temas, mas o que a gente viu de maior marca, Pedro, foi realmente essa tentativa, né, de um colar no outro o selo do presidente que é aliado, né, desse campo político. Maria do Rosário com o presidente Lula, que
uma certa insatisfação da campanha da deputada federal com a falta de engajamento mais próximo, né, do presidente Lula na campanha de Maria do Rosário. E da mesma maneira, Maria do Rosário tentou colar ali o selo de bolsonarista no atual prefeito Sebastião Melo. Vamos ver o que vai resultar, qual vai ser o resultado das urnas, Pedro. Luísa, queria que você avançasse especificamente sobre a questão da vacinação e sobre esse duelo petismo-bolsonarismo, lulismo e bolsonarismo, porque em outros debates, e também em São Paulo, em alguns momentos, em outras regiões do país, em que tem esse duelo PL-PT, não é o caso de Porto Alegre diretamente, porque o Sebastião Melo é um candidato do MDB, mas tinha também uma tentativa de evitar questões relacionadas à vacinação, especificamente até de candidatos petistas, porque o governo federal está sendo muito criticado com relação à vacinação. A gente teve, por exemplo, a confirmação por parte do Ministério da Saúde de que algumas vacinas de Covid-19 tiveram que ser devolvidas ou descartadas porque elas venceram. Tem vários municípios reclamando da falta de vacina, da falta de distribuição de vacina. Isso se tornou um problema, inclusive, para o governo federal atual, e antes era um problema apenas para o bolsonarismo, ali o negacionismo, as manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro com relação à vacinação. Queria que você trouxesse um pouco mais do que foi dito ali pelos dois candidatos com relação à vacinação e se houve alguma crítica do Sebastião Melo à atuação do governo federal com relação à vacinação, porque isso pesou em outras cidades. Tinha candidato ligado ao presidente Lula evitando esse assunto, justamente para não ter que se estender nessas dificuldades que estão sendo enfrentadas pelo Ministério da Saúde. Pedro, em Porto Alegre, pelo menos, eu não vi os demais debates, né? Mas em Porto Alegre, que foi o que eu acompanhei ontem, a questão da vacinação ficou ali circunscrita a essa rememoração, né, da pandemia de Covid-19. Não teve ali não teve um desvio ali de assunto para vacinação de uma forma geral, atualmente, né, aqui no país, em relação não só à Covid-19, mas a outras doenças para as quais estão previstas a vacina no calendário do Ministério da Saúde. O que fica de memória, né, claro, a pandemia foi um período muito crítico para toda a sociedade brasileira e ela evidenciou essa divisão, né, de posicionamento. Isso foi tratado ali no debate da capital gaúcha, né? Maria do Rosário seguindo ali aquela linha de que a vacinação precisava seguir, avançar e que o lockdown, que a gente chamava, né, era necessário para conter a crise, e Sebastião Melo fazendo aquele discurso que realmente era mais alinhado ao bolsonarismo, de que houve ali uma tentativa de não prejudicar a economia local, de manter as lojas abertas, né, o comércio aberto. Então, ficou mais limitado ali as discussões no âmbito realmente da pandemia de Covid-19. Perfeito, Luísa. Obrigado pelas suas informações. Até mais.